Jesus, tua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. Josué, capítulo 9. É o que me basta. Hoje é o nosso último estudo desse texto. Nós repousamos a nossa cabeça durante alguns estudos aqui, alguns cultos. E esse estudo com certeza foi muito importante para a nossa vida, para a igreja. Manipulação, precipitação e alianças perigosas. Precipitação é pecado? É pecado. Manipular é pecado? Ficar manipulando situações, ficar manipulando resultados é pecado. E essas três coisas, elas andam juntas: manipulação, precipitação. Isso sempre vai gerar alianças perigosas. Aliança de casamento perigoso, aliança de namoro perigoso, aliança empresarial perigosa. E lá vai muitas alianças que as pessoas fazem. São alianças perigosas que trazem sofrimentos, que tiram a pessoa do propósito do qual Deus criou ela, para ela trabalhar, estar, do sacerdócio da pessoa. Hoje nós vamos fazer o nosso último estudo de Josué 9. Você pode olhar comigo a partir do verso 16. O texto diz assim: ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Diga assim: ai, ai, ai. Fala mais alto: ai, ai, ai. Fala assim: que precipitação. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que nós aqui, todos nós, pelo menos uma vez na vida já estivemos nesse lugar. Que você não conseguiu dormir bem, aquela semana foi complicada, você teve a sensação de que o diabo estava atacando você, mas não era o diabo, era uma aliança perigosa que você fez. E graças quando nós conseguimos sair de uma situação dessa. 3 dias depois, eles entenderam que eram os vizinhos deles. O verso 17: pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles. Ao 3º dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Birute e Kiriate Jearim. Eles moravam ali perto. Eles não eram algum povo que havia se descolado da migração que saíram, os israelitas que saíram do Egito. Eles moravam ali perto. Eles manipularam, fizeram um teatro, e Josué caiu nessa armadilha. Então, no culto passado nós falamos sobre as estratégias implícitas da manipulação. Eu quero trazer esses pontos de volta aqui, para a gente entrar nessa última fase, já entendendo, embalados, entendendo o que está acontecendo, e quais que são as estratégias implícitas numa manipulação. Religiosidade, né? Muitas vezes as pessoas são manipuladas, e às vezes é muito fácil manipular com a Bíblia na mão. Pegar um texto bíblico, pegar a Bíblia, pegar um texto dos versículos, pegar uma carta, pegar um livro bíblico e com a Bíblia na mão manipular as pessoas. Religiosidade. Segundo que nós falamos é a autopiedade, né? A incapacidade de enfrentar os próprios conflitos. Então vem aquela autopiedade, a pessoa tem dó dela mesma. Ai, dózinha de mim, coitada de mim, ai, que coitadinha de mim, como eu sofro tanto nesse mundo, seu Deus, por que eu nasci para sofrer? Aí essa autopiedade, ela vai se identificar com alguém outro que tem essa mesma autopiedade, e então vai ser uma lambeção de feridas. Todo autopiedoso encontra um outro autopiedoso, que eles iam salvar o mundo, eles seriam presidente da república, eles seriam pastores, mas eles não são nada. Estão ali sentados e chorando nas cinzas de Jó. A autopiedade é uma face da manipulação. Terceiro,
atitudes de constranger, né? Forçar alguém a fazer algo por meio de constrangimento. Se eu fizer isso, se você fizer isso, isso é pecado, constranger. E eu preciso sair desse lugar do constrangimento. Quarto lugar, nós falamos sobre chantagens. Montar uma armadilha de chantagem. A chantagem, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. Às vezes a pessoa mete uma chantagem em cima que não parece, ela é muito habilidosa e muito habilitada para montar uma chantagem, para fazer o outro fazer o que ela quer que seja feito. Às vezes é direto, outras vezes é indireto. Às vezes é uma chantagem aberta, outras vezes é uma chantagem bem discreta. A chantagem, ela é uma face da manipulação. Chantagens emocionais, sentimentais, sexuais e às vezes até financeiras. Quantas vezes alguém, um patrão, um pai, uma mãe, chantageia alguém para que seja feito aquele trabalho, para que seja feita aquela situação. A chantagem é pecado. Ou a lisonja, né? O que aconteceu aqui nesse texto? Eles lisonjearam Josué e os anciões. A lisonja é agradar com o intuito de enganar. Eles enganaram aqui, a lisonja deles foi o elogio, mas é um falso elogio. Eles usaram a religiosidade, usaram uma parte da história, elogiaram Deus, trouxeram Deus para a história. Então a lisonja é sempre agradar para enganar. Ou então a dissimulação. A dissimulação também é uma face da manipulação. E a dissimulação é uma hipocrisia persistente. A pessoa dissimula. Ela é um ator, uma atriz muito bem treinado ou treinada para executar aquela situação no trabalho, na família, ali no meio da parentela, no meio daquela situação do emprego. Ela dissimula muito bem. De uma hora para outra ela já vira a conversa, já é outro assunto e tal. Não, eu não falei isso. É a dissimulação. E a dissimulação é uma hipocrisia persistente. Mas a outra face é a negação. É aquela negação que nós conhecemos no Brasil. Não, essa casa não é minha, né? Esse resort não é meu, é de um amigo meu. Não, eu não recebi essa mensagem, alguém outro recebeu. Agora nesses últimos dias, no nosso noticiário ali, nós sabemos o que nós estamos falando. Não é bom falar muito, senão vai que chega uma cartinha para a igreja congregacional. Então é aquela negação. Está aberto para todo mundo. Está aberto. O pecado, aquela desgraça, a podridão, está aberto para todo mundo. Todo mundo enxerga. Mas a pessoa, ela para em cima da desgraça, usa aquilo como palanque e diz: não, eu não vi, eu não sei de nada. Tenho raiva de quem sabe. É uma rebelião persistente. Negar a existência de um pecado claro para todos. É claro para todos isso. Mas a negação às vezes engana muitas pessoas. Outra coisa também que nós conversamos, é o nosso último ponto que nós trabalhamos no sábado passado, é a codependência, né? Um manipulador manipulando o outro manipulador. Então às vezes as pessoas elas se queixam lá da igreja delas, porque o meu pastor é manipulador. Por que você não sai de lá? Mas é que eu não posso sair de lá. E quando você vai ver, um manipula o outro. A ovelha manipula o pastor manipula a ovelha. Cada um faz de conta que está tudo certo e cada um agrada as suas carências e um lambe a ferida do outro. Então a codependência é uma coisa muito complicada. E a codependência, por exemplo, alguém que vai no psiquiatra 7 anos. Sou amigo do psiquiatra já, olha, tantos anos eu sou paciente do doutor tal. Meus irmãos, isso é um atestado de incompetência. Há tantos anos eu vou no psicólogo, olha, 5 anos eu faço a consulta com o psicólogo, faço terapia, 5 anos. É um atestado de incompetência. Não, já 8 anos eu faço aconselhamento com o pastor, ou 8 anos eu já estou aconselhando com aquele conselheiro da igreja. É um atestado de incompetência, porque nós precisamos emancipar uma pessoa. Não é certo
que todas as semanas eu tenho que frequentar lá o consultório de um mesmo médico. Eu tenho que curar. Então a codependência é uma manipulação, é um atestado de incompetência do profissional, incompetência pastoral, incompetência daquele que está atendendo uma outra pessoa. E às vezes o paciente manipula o médico e o médico vai manipulando o paciente. Isso gera um relacionamento de codependência. Ali os dois são doentes nesse caso. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aqui nesse texto. Nós vamos finalizar esse texto e a pergunta é: como lidar com relacionamentos de manipuladores? Como nós vamos lidar com a manipulação? Então, antes de nós entrarmos ali para alguns pontos técnicos, assim, na introdução eu já vou dizer assim: sai deles. Antes que alguém de nós aqui entenda mal e chegue em casa e vai para a semana e pense, eu vou dar uma de herói, eu vou resolver o problema. A primeira avaliação que você vai fazer, a primeira, se você precisa ter essa pessoa na sua vida, se você precisa frequentar aquele lugar, se você precisa estar com aquela família ou com aquela casa, a primeira coisa. Então, se nós trazermos os outros pontos fora desse, nós vamos nos atrapalhar aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é: não dá para sair dessa situação? Tem pessoas que frequentam lá a casa do cunhado, da cunhada, da sogra, são manipulados naquele lugar, mas não tem que estar lá. Não é necessário ir naquele lugar. Tem pessoas que às vezes trabalham num lugar, ninguém amarou você naquele lugar. Dá para sair daquele lugar. Às vezes as pessoas estão numa igreja, estão sofrendo ali, não tem prazer nenhum com nada, nem com Deus, nem com nada. Mas elas estão ali, tem que ficar ali. Então a primeira coisa que nós precisamos avaliar na nossa vida é: tem lugares que nós podemos sair. Não é necessário estar lá. Amém? Amém? Mas então tem o caso de Josué, que não deu para ele sair. Então, primeiro, nós precisamos chegar nessa fortaleza. Porque às vezes as pessoas não percebem, mas aquela esposa, aquela mãe é manipuladora. Às vezes as pessoas não percebem, até que elas começam a receber um estudo como esse que nós estamos fazendo aqui na igreja, e aquela esposa, ela percebe que o marido é manipulador. Às vezes as pessoas não perceberam até então, mas de repente elas perceberam que os filhos são manipuladores, ou o pai ou a mãe é manipuladora. Então você vai para sua casa depois dessa informação e você vai dormir com esse barulho na sua cabeça, e você deve ter perguntado durante a semana: como que eu faço para trabalhar essa situação? Porque às vezes a pessoa também tem um emprego, tem um lugar que não dá para sair. Nós fazemos uma avaliação e a questão não é sair, a questão é levantar um confronto ali. Então a primeira coisa, nós precisamos chegar nessa fortaleza. O verso 17 diz: pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Séfira, Berute e Kiriat Jearim. Eles chegaram nessa fortaleza. Talvez você nunca percebeu essa fortaleza, e você talvez nunca chegou nessa fortaleza. Talvez essa fortaleza da manipulação esteja dentro de você, e você precisa chegar nessa fortaleza, chegar nela. Todo manipulador é um mentiroso calculista sutil, que mistura elementos de verdade com a sua narrativa. Por isso que ele consegue sempre manipular uma pessoa. O aspecto principal do espírito manipulativo é manter-se na obscuridade, buscando esconder os verdadeiros propósitos. Por isso que o manipulador às vezes age durante tanto tempo num lugar. E ele sempre se antecipa, espalhando a sua cortina de fumaça para encobrir a verdade. Às vezes na família tem um manipulador.
E o manipulador sempre bate, comete violência, ultrapassa limites. E antes da pessoa que foi atingida ter o seu direito de reclamar, aquela pessoa que cometeu a violência, ela vai adiante, ela já espalha a notícia do jeito dela, e quando a pessoa que sofreu a violência chega no lugar, a história já está virada. Todo manipulador faz isso. Há pastores que fazem isso. Às vezes o pastor comete injustiça com uma família, comete injustiça com homem, com mulher da igreja. E durante a semana ele já chama a liderança, porque ele é o mais forte da igreja, e já conta a sua parte da história. Até que essa pessoa vem para a igreja no sábado, todo mundo já olha com detenção sobre ela. Ele sempre se antecipa espalhando a sua cortina de fumaça para encobrir a verdade. Mas é preciso lidar com essa manipulação. Talvez tenha nessa noite uma imagem na sua cabeça de alguém com quem você convive e você entendeu isso na sua vida. Você precisa começar a lidar com essa situação. E é preciso chegar nessa fortaleza. Assim como essas pessoas, esses representantes de Josué, foram até Gibeão e chegaram até nessa fortaleza e fizeram o reconhecimento. Se queremos experimentar verdadeira e profunda liberdade pessoal, relacional, nós precisamos mapear essa fortaleza, né? Às vezes, admitir que ela existe. Às vezes naquele casamento, naquela casa, é necessário que aquela esposa, ela admita que existe essa manipulação. Às vezes é necessário que o marido, ele admita que é uma manipulação. Porque às vezes as pessoas começam a colorir aquela situação de casa, elas começam a colocar flores e perfumar o lixo, começam a romantizar. É que a gente não pode bater de frente. É necessário admitir. Se nós queremos lidar com essa fortaleza, nós precisamos admitir a manipulação. Se nós encontramos essa manipulação dentro de nós, e nós entendemos que talvez eu ou você gostamos de manipular algumas situações, nos antecipar ao resultado, ultrapassar limites e tocar nos resultados. Às vezes a esposa, a mulher, ela quer ser boazinha com os filhos, ela quer evitar um confronto do marido, do pai com os filhos, ela já se antecipa e fala: olha, quando o pai chegar em casa, cuida com isso, cuida com aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Ela acha que ela está trabalhando, mas às vezes é uma manipulação. Meus irmãos, nós precisamos muitas vezes deixar os resultados aos pés de Jesus. Há muitos resultados que nós não podemos tocar, gente. Há muitas situações que nós precisamos deixar o Lázaro morrer e não mexer no resultado da situação. E tem crente que gosta de ser o herói da situação, gosta de mexer, gosta de correr na frente, gosta de botar a língua. Isso é manipulação. E às vezes é necessário admitir que ela existe em nós. A verdade deve ser estabelecida a respeito de todo o constrangimento e prejuízos às vezes já vividos naquela família, ou naquela igreja, naquela situação. A verdade precisa ser estabelecida. João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe libertação fora da verdade. Quem mente não pode ser liberto. Então, em primeiro lugar, é necessário chegar até na fortaleza. Segundo lugar, no verso 18, os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. É necessário cumprir a palavra. Josué fez uma aliança com os gibeonitas.
de não lhes matar e deixar que vivam entre eles. Então é necessário cumprir a palavra. E isso aqui é o princípio da integridade, ser íntegro. Eu gosto bastante do Salmo 15. O salmista no Salmo 15 ele pergunta: quem pois habitará no tabernáculo do Senhor? Se referindo à morada eterna, ao céu. Ele faz uma pergunta: quem vai para o céu? E ele vai respondendo. Salmo 15, verso 1 e 2: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a primeira resposta que ele dá, de uma série de respostas, a primeira resposta: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. É o princípio da integridade, gente. Aquilo que nós estudamos aqui na quarta-feira, no capítulo 25 de Mateus, dos 5 talentos e dos 2 talentos, servo bom e fiel, nós falamos sobre integridade. Não devemos negociar a nossa integridade, gente, por nada. A palavra integridade, integral, significa inteiro, completo, não mexido, inteiro. Não devemos negociar a nossa integridade. Um dos aspectos que mais define integridade é o compromisso com a palavra empenhada. Se eu empenhei uma palavra, se eu fiz uma aliança, eu preciso levar em consideração aquela aliança. Eu preciso entender que é uma coisa muito séria se eu prometi algo. Mas nós também precisamos olhar o outro lado de uma situação, que nós precisamos olhar ela para a gente não cometer uma injustiça e de repente a gente ficar cativo nas mãos de uma outra manipulação. Porque às vezes nós empenhamos a nossa palavra condicionalmente. É uma condição. Nós vemos nesse texto que a precipitação do Josué e dos anciões foi uma precipitação tão precipitada que eles nem colocaram uma condição ali para fazer uma aliança. Esse é mais um dos pecados dessa aliança. Não tem uma condição aqui. Simplesmente fizeram uma aliança com eles. Às vezes nós empenhamos a nossa palavra condicionalmente com alguém. Quando nós prometemos algo, o pai diz: eu vou ajudar o filho a fazer isso. A mãe, ela faz um compromisso: minha filha, eu vou comprar isso para você. Mas se faz uma condição: se você cumprir com isso, com aquilo, eu vou te dar. Se você, assim vai acontecer. Se você não cumprir, eu não te dou. Condição. Nós precisamos cuidar muito quando nós vamos estudar sobre esse texto, porque às vezes alguém pode pensar que isso aqui é fatal, não tem o que fazer. Mas muitas vezes, quando nós fazemos aliança com alguém e a outra parte quebra a aliança, é possível não cumprir a aliança. Lá no texto de Mateus, quando Jesus fala sobre o casamento, ele coloca 2 situações que uma aliança de casamento não precisa ser cumprida: relação sexual ilícita e abandono. A pessoa abandonada, ela não está mais vinculada debaixo de um casamento. Às vezes a esposa abandona o marido pode contrair novas núpcias, porque foi quebrada a aliança por uma parte. Casos de relacionamento sexual ilícito, que é traição, adultério, a outra parte quebrou a aliança. A parte fiel pode contrair novas núpcias. E nós vemos nos textos bíblicos que Deus também é condicional. No texto de Deuteronômio 28, verso 1, Deus diz: se atentamente. O que é se? É uma condição. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Aí vem lá toda aquela tonelada: eu vou te abençoar, vou isso, se guardar os meus mandamentos. O verso 2 de Deuteronômio 28: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Se ouvires. Deus não faz com nós uma aliança incondicional.
Por isso que uma vez salvo, sempre salvo, não entra nas Escrituras, porque seria algo incondicional. O amor de Deus para nós é incondicional, mas a salvação é condicional. Se você quebrar a aliança, não tenho mais compromisso com você. Em 2 Crônicas 7,14, o texto, Deus fala, lá na inauguração do templo, Deus fala com Salomão, Deus fala assim: se é condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se é uma condição. Então às vezes você foi para casa no culto passado, preocupado com alguma coisa que você prometeu e você tem que cumprir. Mas talvez essa situação você pode trazer sobre a balança hoje. Se a outra parte não cumpriu a condição, pode ser que você se favoreça disso e você não tenha que cumprir. Isso faz parte da graça condicional. Então às vezes nós empenhamos a nossa palavra condicionalmente, e essa é uma aliança que às vezes você não precisa cumprir. Amém? Isso é muito importante a gente trazer aqui. Mas nesse caso aqui agora, infelizmente, essa medida altamente prudente não ficou estabelecida. Josué não colocou uma condição aqui. Então precisa cumprir. Precisa cumprir. Restando aos líderes cumprirem o juramento feito. No verso 20: isto porém lhes faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Então nós temos que quebrar, porque nós temos que cumprir, Quebrar a palavra só pioraria a situação de Josué. Então tem muitas situações de alianças que as pessoas fazem, que elas não podem quebrar aquela aliança, vai piorar a situação. Em 2 Samuel capítulo 21, nós vemos ali o drama de Davi, nos dias de Davi. O primeiro verso lá começa falando nos dias de Davi. Então começa contando a história de uma seca muito grande. Davi era também profeta, era sacerdote, e ele orou na presença de Deus para que Deus lhe mostrasse o que tinha acontecido. E Deus mostrou que Saul havia cometido um pecado gravíssimo, matando esses gibeonitas, não esses, mas os descendentes desses, matando eles por causa de uma ira. Eliminou lá os gibeonitas. Essa aliança quebrada trouxe a ira de Deus sobre Israel. Então naquela história, algumas pessoas da descendência de Saul foram mortas para se remir essa situação. E naquele mesmo dia choveu. Você pode ler lá na sua casa esse texto e você pode conferir. Em terceiro lugar, o que fazer com os manipuladores? A manipulação dos manipuladores. Verso 22. Chamou Josué e lhes disse: por que nos enganastes? Confrontar. Às vezes você precisa confrontar esse seu filho ou sua filha. Às vezes você precisa confrontar o seu marido ou a sua esposa. Às vezes a igreja lá terá que fazer uma reunião e confrontar o pastor. Às vezes lá o pastor vai ter que trazer aquela pessoa para um confronto. Não é muito bom se fazer muitas vezes isso, mas às vezes lá é necessário que você confronte o seu patrão. Não faça isso com orgulho, não faça isso com soberba, mas às vezes é necessário confrontar a situação. E muitas vezes é necessário confrontar. Provérbios 27:6, o texto diz: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos do lisonjeiro são enganosos. Então aqui as feridas de quem ama. Uma mãe que chama o filho, a filha, e confronta, provas na mão,
tem que ter provas, é necessário ter argumentos. Você não vai chamar alguém para um confronto se você é tudo atrapalhado, você não sabe ter provas, você não tem argumentos. É necessário juntar provas, é necessário reunir argumentos, colocar na mesa e falar: assim está acontecendo há tanto tempo, é necessário que você me ouça. Obviamente que a motivação de confrontar e desmascarar o manipulador não deve ser humilhar a pessoa, mas livrá-la dela mesma. Porque o manipulador, ele não apenas prende alguém, mas ele mesmo está preso na manipulação. Livrar a pessoa dela mesma. Em casos mais sérios, essas pessoas precisam às vezes ser confrontadas e às vezes até expostas em público, para que elas sejam paradas. Naquela situação do Davi, quando ele adultera com Batseba, manda matar o marido da mulher, o Urias, ele foi confrontado em público, para que aquela manipulação parasse por uma vez, para que chegasse ao fim aquela desgraça. Meus irmãos, não dá para poupar o lobo e sacrificar a ovelha. E muitas vezes é necessário confrontar. Em quarto lugar, no verso 23, nós vemos aqui a sabedoria da cruz, a sabedoria de Josué. No capítulo, ou no verso 14, quando Josué cai nessa armadilha, ele não é a tipologia do Espírito Santo, o Espírito Santo não pode ser enganado. Mas no verso 23, nós vemos aqui a sabedoria do Espírito Santo. Aqui Josué é a tipologia do Espírito Santo. E o verso 23 diz: agora pois sois malditos. Você pode ler isso junto comigo bem forte? Agora pois sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Em quarto lugar, é necessário responsabilizar. Nós vivemos hoje numa sociedade, gente, que até mesmo a igreja não responsabiliza as coisas. E muitas vezes uma liderança de igreja, quando ela responsabiliza, as pessoas pulam fora, ninguém quer ser responsabilizado. Mas Deus responsabiliza. Meus irmãos, não é simplesmente manipular alguém e tudo fica por isso mesmo. Não é simplesmente cometer um pecado, ultrapassar limites e fica por isso mesmo. Não, eu fiz uma oração, eu repreendi o pecado, está tudo certo. Não é assim. Josué responsabiliza eles. E ele diz o que em primeiro lugar? No verso 23: agora pois sois malditos. Vocês são malditos. Firmaram uma aliança através de mentira, de um teatro, dissimulação, lisonja. Vocês são malditos. Meus irmãos, todo manipulador se torna maldito. Sois malditos. Firmaram uma aliança através de uma mentira. Aquilo teria consequências pessoais, consequências coletivas e consequências geracionais. Em uma única situação na Bíblia, ali nesses textos, não há consequências geracionais. No caso de Acã, porque Deus matou todos. Não teve geração, então não tem, acabou a maldição. Mas essas pessoas, elas geraram uma maldição pessoal. Eles próprios eram malditos. Eles geraram uma maldição coletiva. E eles geraram uma maldição geracional. Porque de geração em geração, eles estavam debaixo dessa questão da escravidão. Meus irmãos, essa questão da escravidão, se você tem esse negócio na sua vida, talvez isso é geracional. Talvez o seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó se comprometeram com alguma coisa, e isso está sobre você.
a pessoa não vai para frente, é saquetel furado, né? É o gafanhoto devorador na vida da pessoa, não consegue ir para frente, não vai, não anda, não tem multiplicação nas mãos, é uma escravidão. A pessoa de patrão em patrão, ela é sempre escrava. É uma questão às vezes geracional. Você vai ter que ver isso aí. Um ato profético de cura, libertação, desligamento, não está certo. Meus irmãos, então às vezes as pessoas dizem: eu não acredito em maldição. Você sabe qual que é a primeira pessoa no mundo, na história, que queria dizer que maldição não existe? A serpente, a cobra. Lá no Éden, ela falou para Adão e para Eva: não, pode ficar tranquilo que não tem consequência, não tem maldição. O diabo é aquele que sempre vai dizer: não tem consequência, não tem maldição. É o diabo que diz: não existe maldição hereditária. Meus irmãos, toda lei, por definição, carrega uma maldição. A lei tem dentro dela a bênção, e a mesma lei tem dentro dela a maldição. Quando nós cumprimos a lei obedecendo, a bênção. Quando nós descumprimos a lei desobedecendo, essa mesma lei gera a maldição. E se nós tirarmos a punição da lei, nós desconfiguramos completamente o conceito de lei. Toda lei exige que haja bênção e exige que haja maldição, senão ela não é uma lei. Dizer que não existe maldição é acreditar que o pecado não tem consequências. É isso. Quem diz que não há maldição está dizendo que o pecado não tem consequências, nem coletivas e nem geracionais. A maldição é uma mestre eficaz da obediência, porque sabe usar a linguagem que todos ouvem. Qual que é a linguagem que todos ouvem? Uma linguagem universal sobre o ser humano: a linguagem da dor. A maldição tem esse conceito. Ela toca na mensagem que todos conseguem ouvir, a mensagem da dor. Mesmo debaixo da ignorância existe a punição, porque a lei precisa ser cumprida. Meus irmãos, todos nós somos responsabilizados. Primeiro, agora pois sois malditos. Segundo, no verso 23, agora pois sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos. Agora, escravos para a casa de Deus. Josué os colocou permanentemente em uma disciplina espiritual. Você imagina os filhos desses gibeonitas, quando nasciam, já nasciam debaixo de uma disciplina que Josué tinha colocado sobre eles. Isso é possível. Os pais se tornaram escravos, os filhos já nascem escravos. Aonde eles deveriam trabalhar daqui para frente? Vamos ler todo o verso 23. Agora pois sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Vamos ler bem alto essa última frase: para a casa do meu Deus, no tabernáculo. Não apenas sois malditos, não apenas vocês vão ser escravos, não apenas rachadores de lenha, não apenas tiradores de água, mas na casa do meu Deus. Josué colocou eles para trabalhar no tabernáculo, e no tabernáculo traz uma revelação da redenção divina através do princípio do sacrifício e do trabalho. Nós vemos aqui misericórdia. Eles foram colocados para trabalhar no tabernáculo, junto aonde se faziam sacrifícios. E o tabernáculo era uma grande cozinha.
O tabernáculo era um grande frigorífico. Todos os dias os sacerdotes matavam novilhos, cabritos, cordeiros, dezenas deles, todos os dias. E ao contrário do que muitas vezes os crentes acreditam, os animais não eram cortados o pescoço e queimados em cima do altar de bronze daquela forma suja. Os animais eram carneados, limpados, esfolados da pele, limpado inclusive todos os intestinos, eram salgados e então, depois de preparado, era queimado no altar de bronze. E tudo isso dá trabalho. Eram sacerdotes que faziam esse trabalho. O tabernáculo era uma grande cozinha. O tabernáculo era um grande frigorífico. Cozinhar é um dos ofícios mais sagrados que existem na humanidade. Quem cozinha nutre. Quem cozinha mexe com nutrição, com vida. Eles foram colocados para trabalhar no tabernáculo. Meus irmãos, manter o funcionamento contínuo dos sacrifícios demandava uma gigantesca logística humana. Era necessário trabalhar muito. E eles foram colocados na presença de Deus, aonde Deus vinha buscar o sacrifício, aonde Deus vinha receber e dava perdão. Eles foram colocados aonde Deus agia. Aqui foi onde Josué encaixou esses gibeonitas. Manipuladores precisam servir, e servir perto do altar. No altar nós aprendemos um relacionamento sacrificial com Deus. Manipuladores precisam servir perto do altar. No verso 23 ainda nós encontramos depois o escravo, rachadores de lenha, alimentar o fogo do altar. O altar do Senhor precisava que tivesse fogo o dia todo, dia e de noite. E não era pouca coisa, era necessário juntar muita lenha pelo deserto afora, catar lenha, buscar lenha, preparar a lenha para queimar o altar. Era necessário manter o fogo aceso no altar. E um grande esforço e um sacrifício precisava ser feito para isso. E a madeira na Bíblia carrega esse sentido de humanidade. Você pode ver que a Arca da Aliança, quando Deus manda que Moisés fizesse a Arca da Aliança, Ele ordenou que fosse de madeira de acácia e revestida com ouro. A madeira fala da humanidade, do corpo, da carne humana, enquanto que o ouro fala da divindade de Deus. A acácia, essa acácia do deserto, é uma madeira toda retorcida, falando do caráter humano, todo quebrado, todo torcido, mas revestido com a glória de Deus. Aqui a madeira fala da humanidade daqueles gibeonitas. A madeira fala da nossa humanidade, humanos. Rachadores de lenha fala de quebrantamento humano, alimentando o fogo purificador do Espírito Santo. É a lenha, na verdade não era a madeira do deserto, era a lenha, o corpo, a vida dos gibeonitas que estavam ali no sacrifício, alimentando aquele fogo purificador do Espírito Santo. Sem o quebrantamento que nos humaniza, começamos a dar lugar para as motivações manipuladoras e egoístas. Nós precisamos ser essa lenha no altar, que o fogo do Espírito Santo nunca cesse no nosso coração. A receita para vencer nas motivações manipulativas é a disciplina do altar, a disciplina da entrega, a disciplina da renúncia, a disciplina do quebrantamento, a disciplina da verdadeira contrição perante Deus, da lenha rachada que nos faz experimentar o fogo purificador. Rachadores de lenha. Último lugar aqui, escravos tiradores de água. Então, se o tabernáculo era uma grande cozinha,
Muitos sacerdotes cozinhavam, porque haviam partes daquele sacrifício que eram cozidos para os sacerdotes comerem. Seu tabernáculo era um grande frigorífico, quanto sangue no chão, os utensílios ensanguentados, as facas, as ferramentas cheias de sangue. Eles precisavam trazer água, e buscar água no deserto não é algo fácil. É necessário buscar a água, tirar a água do fundo, para lavar as coisas, para purificar as coisas, para lavar os utensílios, para cozinhar na cozinha do tabernáculo. Uma cozinha, um frigorífico, exige limpeza. Para lidar com a manipulação, precisamos aprender a disciplina de tirar a água da fonte inesgotável todos os dias. De tirar água, de lavar o nosso coração, de lavar o tabernáculo da nossa vida. É necessário puxar a água do fundo, encher as talhas. A água da vida lava o nosso coração das impurezas da manipulação. Se nós ficarmos longe do altar, longe de rachar lenha, e não buscarmos água, nós nos tornamos manipuladores. Todo aquele que fica longe do altar do Senhor se torna manipulador do meio onde ele vive. Por isso que às vezes nós encontramos no ministério, na história da nossa vida, pessoas assim tão queridas, às vezes umas vovozinhas tão queridas, tão doce na igreja, mas quando você vai conhecendo aquela pessoa, ela é altamente manipuladora. Ela não te coloca uma arma na cabeça e obriga você a fazer, mas aquelas palavras tão doces e maravilhosas te conduzem ao abate. Às vezes os pastores são tão queridos, tão maravilhosos, tão doces. Ele não coloca uma arma na cabeça da pessoa, mas aquelas palavras tão lindas, tão doces, abatem as pessoas na manipulação. Quem vive longe do altar se torna manipulador. Quem não puxa a água todos os dias, a água da vida, se torna manipulador e manipula, ou é manipulado e cai nas armadilhas de alianças perigosas. Último ponto, para a gente encerrar. No verso 25, a resposta desses gibeonitas diante daquela situação. Você acha que eles não tremeram diante da situação ali do Josué tomar uma decisão? Quando nós somos descobertos, quando o nosso pecado é descoberto, é trazido luz sobre os nossos intentos do coração, nós vamos tremer diante do Espírito Santo. A atitude desses gibeonitas, verso 25: eis que estamos na tua mão. Levantaram as armas, ou colocaram as armas no chão, levantaram as mãos. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Uma entrega total é a única saída para tratar uma alma manipulativa. Uma entrega total. Isso às vezes acontece numa pessoa que é aconselhada, uma família aconselhada, um casal aconselhado, que começa a manipular o seu conselheiro. A única saída é botar as armas no chão e dizer: eu estou nas tuas mãos, eu vou confiar no teu conselho, pode fazer comigo o que é necessário. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Confiar em alguém que vai tratar você. Uma entrega total é a única saída para tratar uma alma manipulativa. Submissão e disciplina. Essa disciplina do altar nos liberta e nos devolve a nossa verdadeira identidade. A disciplina do altar, isso nos devolve o sentido ministerial e nos devolve a um lugar privilegiado na presença de Deus. O que os gibeonitas mereciam aqui?
morei. Eles mereciam a morte. O Josué colocou sobre eles uma maldição que se tornou a bênção deles. Eles participavam dali para frente do altar. Talvez eles estavam melhor do que nós, vendo a presença de Deus. Nesse lugar Deus vinha buscar. Deus buscava o sacrifício. Deus buscava o perdão. Eles viam a presença de Deus todos os dias. Meus irmãos, um manipulador, ele não pode sair da presença de Deus. E nós não temos o direito de nos excluirmos dessa mensagem. A manipulação está na alma do ser humano, está em Canaã. No próximo capítulo, que nós vamos começar no próximo culto, nós vamos falar sobre as sequelas. O capítulo 10, você pode dar uma olhadinha. Vai haver sequelas da manipulação. Lembra das consequências? Responsabilização. Então não é só fazer o sinal da cruz, está tudo resolvido. Não é só ir para uma vida de altar, não tem mais consequência. Tem sequelas. Mas você não precisa se preocupar, tá? As sequelas são só no próximo culto. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Podem fechar os teus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é muito bom. O Senhor nos deu a graça de mais uma aula nesse texto do Josué 9. E nós temos aprendido muitas coisas aqui. O Senhor nos perdoa, Pai, por aqueles pontos que o Senhor queria que a gente tratasse e a gente deixou de fora. O Senhor também nos perdoa, Pai, por aquilo que talvez não era tão relevante para o Senhor e nós ficamos tratando aqui. Nós queremos que o Senhor cuide do nosso coração. Limpa, Senhor Deus, a nossa alma. Limpa, Senhor Deus, os nossos desígnios. Liberta-nos de toda manipulação, Senhor. Nós sabemos hoje, Senhor Deus, que há manipulação em todas as áreas, Senhor. No Congresso Nacional, entre os políticos, há manipulação, Senhor. Nós ouvimos falar muitas vezes de muita manipulação nas igrejas. Igrejas grandes, igrejas pequenas. Nós temos ouvido falar, Senhor Deus, de manipulação nas famílias. Marido manipulando esposa, esposa manipulando o marido. Nós temos ouvido falar, Senhor Deus, de filhos que têm manipulado pais, ou até netos que manipulam os avós. Senhor Deus, nós precisamos que o Senhor nos coloque no altar. Livra-nos, Senhor Deus, da desgraça da manipulação. Senhor Deus, nos responsabilize, Senhor. Nós queremos ter uma vida no altar. Nós queremos, Senhor Deus, estar exatamente aonde o Senhor se manifesta, aonde o Senhor vem buscar o sangue do sacrifício, aonde o Senhor vem lamber e vem receber o sacrifício do Cordeiro. Nós queremos estar nesse lugar. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus e dizemos amém. Amém. Amém.